Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, como é que eu ia dizer isto? Eu acho que há enormes desvantagens em ter alguma possibilidade de fazer uma retrospectiva histórica, mas também isso significa que somos, enfim, já não somos novos, mas há também a vantagem de que as afirmações produzidas hoje, designadamente pelos membros do Governo que aqui hoje nos acompanham, valem o que valem, e se as compararmos com declarações do mesmo tipo produzidas aqui há uns anos atrás, nós vemos que elas valem muito pouco. Aqui há quase 20 anos, quando se começou o processo de privatização de diversas empresas, algumas delas de natureza estratégica, recordo-me de alguns dos principais líderes de opinião de interesses privados hoje em Portugal, candidatos a essas privatizações, terem organizado fóruns onde se defendia que o processo de privatização deveria ter como condição sine qua non a manutenção nas mãos nacionais do controle e das decisões estratégicas das empresas privatizadas. Era o grande motivo de debate. Fóruns, promovidos, aliás, pela Presidência da República na altura. Veja lá. Bom, passados 4 ou 5 anos, Sr. Secretário de Estado, foi o que se viu então. Isto é, as mãos e as defesa do controle em mãos nacionais, as decisões estratégicas mantidas em mãos nacionais, foi um ar que se lhe deu. E rapidamente, aqueles que tinham dito isto, 4 ou 5 anos, foram os primeiros a desfazer-se das respectivas posições e a passá-las para interesses estrangeiros. Portanto, quando se fala de controle direto ou indireto, minoritário ou maioritário, estamos a falar hoje em dia, relativamente a estas duas empresas estratégicas, como num futuro próximo estaremos a falar sobre outras empresas estratégicas que o Governo quer privatizar, exatamente nisto. O controle é dos acionistas. E que acionistas que naturalmente são privados, são estrangeiros, mas que não são aqueles que o país, o Estado português, detinha e que naturalmente influenciava de uma forma estratégica. Tudo o resto são questões acessórias. Tudo o resto estamos a desviar a atenção daquilo que é a realidade. Isto é uma questão ideológica? Pois claro que é. Pois claro que é. É ao serviço de quem é que está o poder político e é ao serviço de quem não está o poder político. Sr. Secretário de Estado, ao contrário do que disse, o Estado português perde capacidade de decisão e de influência estratégica em empresas estratégicas, passo o pleonasmo, perde os dividendos que recebia. Ó, Sra. Secretária de Estado, é capaz de me dizer quantos anos eram precisos para que o Governo português, ao ritmo de 1.000 milhões de euros de lucro anuais que a EDP tinha, como foi o caso do ano passado, quantos anos, poucos seguramente, é que o Estado português teria que esperar para receber tanto como recebeu pela venda da posição? Sendo que, a partir desses 4 ou 5 anos, nunca mais receberá dividendos. Quantos anos? Chega a 4 para ter recebido o mesmo que recebeu pela venda dos 21,5 à empresa chinesa? O que eu acho que no meio disto tudo nós temos é um governo preguiçoso. E digo-lhe, olhando frontalmente, olhos nos olhos, preguiçoso, porque não soube encontrar a base para atrair investimento estrangeiro. Fossem automóveis, na construção de automóveis, de autocarros, de baterias elétricas, fosse no que fosse. Com disciplina, com regras, com capacidade de manutenção, com qualidade de investimento e de emprego, mas era de facto em bens transacionáveis que interessavam ao país. E é preguiçoso porque em vez de fazer isto, dá-lhes de mão beijada
aquilo que dá lucro seguro. E não é pouco. São as taxas de rentabilidade que nós sabemos pelos lucros anualmente reportados por estas empresas e outras que o Governo quer privatizar. E, portanto, o que ficamos deste debate e as explicações que a Sra. Secretária de Estado deu podem servir de tranquilidade para a consciência dos seus deputados da maioria. Aliás, eu julgo que o roteiro daquilo que o Sr. Deputado Afonso Oliveira fez como, enfim, epílogo deste debate já devia estar feito antecipadamente. Portanto, digamos, era um roteiro previsível. Ficou tranquilo, porque ele já estava tranquilo. Agora, nós ficamos cada vez mais intranquilos, à medida que o Governo decide fazer uma nova privatização de empresas estratégicas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Sr. Secretário de Estado, nós também, da nossa parte, não há nenhuma vontade de impedir e de obstaculizar a que seja possível votar esta semana esta proposta de lei. Queríamos era ter reunidas as condições todas as condições que nos permitam, enfim, dar o ok a essa votação. E o que consta de facto da exposição de motivos não é aquilo que está disponível, pelo menos em termos do site da Assembleia. Isto é, nós temos os pareceres todos das entidades que podem opinar de uma das partes, todos os pareceres que nos podem permitir avaliar a situação da outra parte não estão disponíveis. Isto é, não está disponível o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, não está disponível o parecer da Comissão Nacional de Consumo, nem das associações de comerciantes, de consumidores. E, portanto, se eles estiverem disponíveis e se eles não obstaculizarem, é um bom passo para nós darmos o nosso ok. Independentemente destes pareceres, que são importantes, há duas objeções, mesmo assim, que uma da CMVM, outra do Instituto de Seguros Portugal, que não nos parece que estejam resolvidas na solução proposta pelo Governo. E vou passar a dizer quais são. A redação que é dada ao artigo 19, tanto quanto me pude aperceber do parecer emitido pela Comissão Nacional pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, acho que o texto usado pelo Governo acrescenta alguma coisa que é um condicionalismo superveniente, que é a expressão final nos termos previstos no número anterior, está bem, e no artigo seguinte. Ora, o artigo seguinte é o artigo 20. O artigo 20 impõe condições de data para o exercício da resolução sem indemnização. Coisa que não está prevista, pelo menos à partida. Para nós ficávamos muito mais tranquilos que este texto terminasse no número anterior, sem referência aos condicionalismos do artigo seguinte, que aliás é a opinião expressa pela CMVM. Uma outra dúvida tem a ver com o parecer emitido pelo Instituto de Seguros Portugal, e aqui confesso que não tenho uma opinião tão definitiva, tão clara, pelo menos, não é definitiva, tão clara, em que se sugere que o termo contratos adicionais possa ser substituído por a designação contratos anexos. E eu, do ponto de vista do Instituto de Seguros Portugal, são conceitos juridicamente diferenciados e, portanto, gostava de ver qual era a opinião do Governo, da Secretária de Estado, quanto a esta observação do Instituto de Seguros Portugal. Resolvidas estas três questões, da nossa parte não havia obstáculo nenhum em que ela fosse votada na sexta-feira. Agora, o que eu acho é que, dada a natureza das objeções que eu lhe coloquei, mais do que a urgência decorrente da decisão da Comissão Europeia, que talvez não haja muitas condições para que seja votado na próxima sexta-feira já.